Boa tarde, meu nome é Vivian. Nessa semana NUCA a gente fez uma roda de conversa e minha colega Mayra fez a seguinte reflexão. Hoje em dia os jovens tendem a iniciar a vida sexual muito cedo. Na maioria dos casos não sabem os riscos, ou até mesmo sabem, mas não se importam. Para nos auxiliar nessa temática, vamos convidar a enfermeira Ruth para nos esclarecer alguns pontos. Tudo bem, doutora Ruth? Podemos começar? Boa tarde, Vivian. Eu queria agradecer o NUCA pelo convite de estar aqui nessa tarde falando sobre um tema tão relevante que é a gravidez na adolescência, né? Bom, para início de conversa, eu queria deixar subentendido aqui a idade que compreende a adolescência. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, é a idade entre 10 e 19 anos, que é uma fase de transição, que aí a pessoa vai sair da infância para entrar na vida adulta. E a adolescência é justamente essa transição, onde o jovem vai sofrer muitas mudanças, tanto na questão física como na questão mental também, né? A questão hormonal, que há picos hormonais, onde isso pode vir a fazer com que o adolescente inicie uma vida sexual mais cedo, de forma desprotegida, sem orientação, por falta às vezes de uma orientação em casa, às vezes por esse tema não ser abordado nas escolas, às vezes por ele nunca ter passado por uma consulta com um profissional de saúde para esclarecer determinadas dúvidas, né? Que eu sei que são várias, porque é uma fase também de conhecimento e de se descobrir, onde a mama vai ter um crescimento, onde vai ter o aparecimento de pelos, é a puberdade, né? Onde vai ser uma fase de muitas mudanças para o adolescente também, como para a família, né? Que o adolescente está inserido. E a gravidez na adolescência, ela é um problema de saúde pública. Por quê? Porque a gravidez nesse período, nessa idade, ela traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Também é uma questão que envolve fatores psicológicos daquela adolescente, que pode vir a ter uma depressão pós-parto, ao abandono do bebê, a não aceitação daquela gravidez e aos preconceitos que ela vem sofrer naquela sociedade, né? No Brasil, a gente tem muitos números ainda de adolescentes que viram mães. A cada 1.000 adolescentes, 53 elas viram mães. E a nível mundial, 41 viram mães. Então é um número ainda muito grande e é um tema que tem bastante relevância e precisa ser trabalhado e esclarecido na sociedade em que aquele adolescente está inserido. Gostaria que você falasse os principais métodos contraceptivos. Bom, Vivian, a gente tem vários métodos contraceptivos, né? Os principais são a camisinha, que é o preservativo, tanto masculino como feminino, que é ofertado pelo Ministério da Saúde, né? Distribuído nos municípios, nas unidades de saúde, são disponibilizados para os adolescentes, para a população em geral. Temos a pílula anticoncepcional também, oral, e os injetáveis, né? Que é a anticoncepção hormonal, através da injeção, que tem a de 1 mês, que dura 1 mês e 3 meses, que aquela adolescente vai tomar a cada 3 meses. Temos também o DIU, temos o diafragma, a tabelinha, que são os métodos comportamentais, que não são tão indicados para os adolescentes por eles não terem essa questão de, muitas vezes, uma menstruação regular, muitas vezes lembrar de tomar uma pílula anticoncepcional no mesmo horário, que isso é de extrema importância para que aquela pílula seja atingida a sua eficácia total. Os métodos comportamentais, como o coito interrompido também. Então, isso daí a gente tem que avaliar juntamente com o adolescente, né? Muitas vezes o pai também, os pais também acompanham uma consulta e é verificado o melhor método para aquele adolescente. Destacando que todo método anticoncepcional, seja oral, injetável, o DIU, eles previnem apenas a gravidez. Mas o único método eficaz contra a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha, né? Então, mesmo que ele utilize, por um exemplo, o anticoncepcional injetável, tem que ser feita também a utilização da camisinha. Porque não adianta prevenir uma gravidez e vir a contrair uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, que não tem cura, AIDS.
Então a gente tem que olhar essas duas vertentes, orientar o jovem sempre a isso, principalmente se for um jovem que não tiver um parceiro fixo, ou que tenha um parceiro fixo, mas que o parceiro fique com outras pessoas. Então é um risco. Durante a adolescência aumenta-se muito o número de doenças sexualmente transmissíveis por conta justamente disso. Por exemplo, eu já estou utilizando um anticoncepcional injetável, seja o oral, não vou utilizar a camisinha, mas sim, você está prevenindo a gravidez. E as doenças sexualmente transmissíveis, como é que fica? Então, tudo isso tem que ter uma orientação, até sobre a forma de como usar, de como utilizar. Muitas vezes é estabelecido também para a adolescente, principalmente a menina, né? Que o adolescente, o parceiro dela, ou não adolescente, né? Que o parceiro não queira que seja utilizado a camisinha, que não se sente confortável, ou muitas vezes exige dela como uma prova de amor, como uma prova de dizer, você não confia em mim, não gosta de mim. E isso a adolescente tem que ter esclarecido na cabeça, que não se trata de uma questão de confiança ou de falta de sentimento, é uma questão de proteção para ela e para a pessoa com quem ela está se relacionando, né? Eu queria que você falasse os riscos da gravidez na adolescência. Bom, Vivian, os riscos de uma gravidez na adolescência, tanto para a mãe quanto para o bebê, são assim diversos. A mãe adolescente, ela pode vir a adquirir doenças crônicas como a diabetes gestacional, uma hipertensão arterial e um parto prematuro, a questão do risco de morte devido a ela, às vezes, não aceitar a gravidez, querer fazer um aborto de forma insegura, de forma errada, né? E acabar vindo trazer um risco para a vida dela. Então, por que uma adolescente pode vir a ter essas doenças crônicas, como, por exemplo, uma diabetes gestacional? Porque a gente sabe, né, que a adolescente não costuma ter uma alimentação saudável. É geralmente uma alimentação rica em carboidratos, rica em açúcares, rica em sal, gorduras. Então, tudo isso pode vir a acarretar danos para a saúde, tanto da mãe quanto do bebê, na questão do ganho de peso, desenvolvimento de crescimento, né, da mãe. E isso pode vir a fazer com que aquela adolescente venha a passar por um serviço de saúde, tem que vir a fazer um pré-natal de alto risco, por conta dessa questão da alimentação, que é muito importante, a questão da não aceitação da gravidez, consequentemente, o não comparecimento dela na unidade de saúde para realizar o pré-natal. Eu vou citar aqui um exemplo muito simples, que é nas unidades de saúde que eu já trabalhei. Eu já tive adolescentes que já saiu de dentro do consultório depois de fazer uma consulta com a carteirinha dentro da roupa, escondendo, por conta de quê? Por conta de um preconceito da sociedade, né? Ou seja, aí estava fazendo consultas irregulares, não comparecia à unidade de saúde, por conta de que aquela gestação ali ia virar notícia naquela comunidade em que ela estava vivendo, entendeu? Então, o preconceito, os olhares maldosos, os olhares de julgamento. Então, a adolescente, ela já está passando por um momento de pressão, por ela mesma se auto-julgar por ter engravidado naquela idade, para a sociedade julgar ela. Então, é um momento de acolhimento e não de preconceito e de julgamento. Então, essas questões de muitas vezes, esse preconceito que se tem com a adolescente grávida acaba atrapalhando e, consequentemente, acarretando essas doenças para a adolescente por conta de um pré-natal mal feito. Porque se ela fizer, por exemplo, há coisas que não dá para se evitar, mesmo fazendo um pré-natal certinho, realizando as consultas, os exames direitinho, há coisas que não dá para evitar. Há coisas que acontecem assim na saúde que a gente fica, mas por que isso aconteceu? Isso era totalmente evitável. Mas, quando ela não realiza o pré-natal de forma correta, aumenta ainda mais as chances de acontecer uma intercorrência dessa, como algumas dessas doenças que poderiam ter sido evitadas durante o pré-natal feito corretamente. No seu ponto de vista, como pode ser feito a prevenção da gravidez na adolescência? Bom, a gravidez na adolescência ela pode ser prevenida de diversas formas, né? A principal delas, do meu ponto de vista, é a educação em saúde, que aquilo que a gente conhece, a gente vai saber se prevenir, né? Aquilo que a gente não conhece, ou muitas vezes conhece de forma errada e não entende a importância daquilo, a gente acaba não adotando, né? Não fazendo.
Como, por exemplo, é a questão de um método anticoncepcional. Você conhecer, mas não ser enfatizada a importância do uso dele na sua vida, entendeu? Então, as escolas, por um exemplo, podem promover rodas de conversas com os adolescentes, onde eles podem tirar dúvidas, fazer perguntas, levantar questões. A família, que é a base de tudo, né, na vida de um adolescente, principalmente nessa fase, é onde a gente se espelha, né, nos nossos familiares. A gente pode orientar esses pais a falar sobre a saúde sexual com seus filhos, quebrar esse tabu que antes o sexo era visto de forma assim muito vulgarizada. Hoje em dia não, o sexo ele não é visto mais assim. E aí a culpa muitas vezes nem é dos nossos pais, porque eles também não receberam esse tipo de orientação dos pais dele. Então, para eles repassarem para os seus filhos, há uma dificuldade, muitas vezes a vergonha, a timidez. Muitas vezes o adolescente também acaba não perguntando por conta da vergonha, que o pai nunca falou para ele, né? Nunca chegou a tocar nesse assunto. Então, o adolescente também acaba se esquivando daquele assunto. E as unidades de saúde, né? Que a gente promove ações sobre a conscientização da gravidez na adolescência, sobre a importância do uso dos métodos contraceptivos, e também aquele pai que não se sente seguro em falar com seu filho sobre a saúde sexual reprodutiva, pode levar o seu filho a uma unidade de saúde e buscar a orientação de um profissional, né, que possa esclarecer essas dúvidas para ele. Então é um conjunto da saúde, educação e família. Tudo isso funcionando direitinho, aquele adolescente vai ter orientação suficiente para evitar uma gravidez na adolescência. E se ele iniciou uma vida sexual cedo, utilizar os métodos para prevenir a gravidez na adolescência. Muitas vezes os pais têm medo de falar por conta de que às vezes eles podem achar que estão incentivando a iniciar uma vida sexual mais cedo. Só que não é o caso, porque quando o jovem ele decide iniciar uma vida sexual, ele decide e acabou. Então ele vai iniciar, independente da orientação que você deu ou não. Então o importante é orientar para o seu filho evitar esse tipo de questões, né, que vai afetar não só o adolescente, mas também a família inteira dele. Muitas pessoas chegam a ter dúvida quando uma menina de 13 anos aparece grávida, como a culpa é dos pais que não orientaram o suficiente, do diálogo restrito sobre o sexo, ou do rapaz que forçou a barra, ou da menina que pensou que não fosse acontecer. Você pode nos esclarecer tais pontos? Bom, todos esses pontos aí que você citou, né, contribuem sim para que haja uma gravidez na adolescência, né? Tanto às vezes a forçação de barra do parceiro, que às vezes exige que aquela adolescente tenha relação sexual com ele como prova de amor, tanto pela uma falta de orientação, também a questão hormonal, que pode fazer com que esse adolescente inicie uma vida sexual mais cedo. Então, todos esses fatores contribuem, né? Mas também tem não se atentar só para isso, tem a questão também socioeconômica daquele adolescente. Estudos comprovam que principalmente adolescentes de baixa renda, baixa escolaridade, que tem pouca visão de um futuro para ela, são as que mais tendem a ter o risco de haver engravidar na adolescência. Por quê? Por conta de uma falta de perspectiva de vida, né? Às vezes você tem que olhar para o contexto em que aquele adolescente está inserido. Às vezes problemas familiares, às vezes ela acaba saindo de casa mais cedo para ir morar com o parceiro por conta do convívio familiar dela que não é legal, entendeu? Então tudo isso pode vir a contribuir para aquele adolescente vir a ser mãe precocemente, né? E vir consequentemente a trazer riscos para ela. Então a gente tem que olhar por duas vertentes, principalmente aquela jovem, tentamos prevenir a gravidez, sim, fazemos ações, orientamos e tudo mais. Mas se aquela jovem engravidou, o que a gente tem que fazer? Montar uma rede de apoio familiar, educacional e na saúde, né? Não fazer com que aquela adolescente, mesmo grávida ou após a gravidez, não abandone os estudos. Fazer com que ela não seja excluída das amizades dela, porque muitas param de ir à escola quando a barriga começa a crescer por conta do preconceito, dos olhares dos colegas, dos comentários que surgem. Então tudo isso tem que ser evitado, tem que se ter uma conscientização, porque se preveniu
e mesmo se engravidou, o que a gente vai fazer? Não vamos julgar, vamos acolher. Vamos acolher aquele adolescente naquele momento que está sendo para ele. É difícil, porque muitas vezes a maternidade por si só, ela traz muitas inseguranças para as mães adultas, que muitas vezes planejam uma gravidez e às vezes elas enfrentam desafios que não esperavam enfrentar. Imagine para um adolescente que já está passando por um processo de transformação, que a adolescência já traz por si própria, e ainda vir a maternidade e conciliar tudo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse adolescente na questão psicológica também, de uma depressão, de querer tirar a própria vida, pensamentos suicidas. Então a gente tem que mostrar para aquele adolescente que aquela gravidez não acabou a vida dele ali. Tem algo a mais. Aconteceu, não tem como a gente voltar. Então vamos ajudar, vamos montar uma rede de apoio, incentivar aquele adolescente a ter uma visão de futuro, a entender que ele ainda pode estudar, que ele pode se tornar alguém que ele queria ser. Entendeu? Então todos esses fatores que você citou aí pode vir a contribuir para uma gravidez na adolescência. E o que a gente pode fazer? Orientar, oferecer os métodos anticoncepcionais, falar dos direitos desse adolescente, ou os pais orientarem sobre os relacionamentos. Quando o parceiro vinha exigir a questão de sexo como prova de amor, que elas saibam que aquilo ali não é certo, que aquilo ali não é uma prova de amor, que deve ser exigida dessa forma. Deve ser uma coisa que tenha o consentimento da adolescente, que ela queira, que o parceiro não bote a pressão para ela fazer. Por quê? Porque é uma coisa que deve ser natural, deve ter sentimento. E tudo isso, às vezes, o adolescente não sabe, não tem orientação. Então, é uma rede de apoio que tem que ser montada para aquele adolescente. Consequentemente, os números de adolescentes grávidas vão diminuir. Às vezes a gente fala educação em saúde. Será que adianta mesmo alguma coisa? Será que adianta falar nessa juventude que está hoje em dia? Adianta. Se a gente conseguir passar de forma correta, fazer com que aqueles adolescentes entendam a importância e as consequências que tem uma gravidez na adolescência, eles vierem a entender isso, a gente consegue diminuir os números. Tem cidades, por exemplo, que adotam medidas, que são implantadas essas medidas, executadas, e se tem resultado, diminuição do número de adolescentes grávidas. Entendeu? Então, cada setor, cada cidade estabelece esses métodos e a gente vê se está dando certo ou não. Se não, a gente tenta outro. Se deu certo, ok, vamos continuar, vamos só melhorar. O importante é oferecer essa rede de apoio ao adolescente. Obrigada, doutora Ruth, por esses esclarecimentos. Não vai servir só para mim, mas sim para todos os adolescentes que vão assistir esse podcast. Bom, Vivian, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em ter participado desse podcast, né? É a primeira vez que eu participo de um e estou muito feliz porque eu sei que assim como você tinha várias dúvidas, outros jovens têm, e esse podcast pode ajudar a esclarecer vários, né? Muitas vezes até abrir a mente de um jovem para vir a procurar um serviço de saúde, esclarecer mais dúvidas que ele tem, né? Procurar os pais, conversar, ou as escolas também que assistirem esse podcast, promoverem as rodas de conversa que eu citei anteriormente, e assim ajudar para diminuir os números de gravidez na adolescência. Então é um prazer para mim, espero que eu possa voltar mais vezes, falar de outros temas também que são relevantes para a saúde pública. Muito obrigada. A gravidez na adolescência é um desafio, tanto para a mãe quanto para o filho. Como adolescente digo, se você não quer ter uma responsabilidade a mais agora, previna-se. Não pule etapas, tudo tem seu tempo. A gravidez numa fase precoce da vida pode resultar em diversas consequências, tanto para a gestante quanto para o bebê, como depressão durante e após a gravidez. Não pule etapas, tudo tem seu tempo. A maioria das adolescentes que engravidam abandonam os estudos para poder cuidar do filho, o que aumenta o desemprego e a dependência econômica dos familiares. Não pule as etapas, tudo tem seu tempo. A gravidez precoce pode gerar várias consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo ter impactos físicos, psicológicos e socioeconômicos. Não pule etapas, tudo tem seu tempo. Nesse primeiro podcast, tratamos sobre a prevenção da gravidez na adolescência, um tema bastante relevante e que tem ligação direta com a evasão escolar. Não pule etapas, tudo tem seu tempo.